Você citou um ponto muito interessante, aí eu quero trazer para reflexão, né, que eu acho que é o grande diferencial da naturopatia, você pode me dizer se meu raciocínio está certo, que é tratar a causa, né? Porque muitas vezes, quando a pessoa busca um atendimento especializado, é porque ela tem um sintoma. Sim, Mas, na maior parte das vezes, né, inclusive até pela automedicação, a pessoa trata aquele sintoma, sintoma. mas a causa daquele sintoma permanece. Pode-se dizer que é o grande diferencial da naturopatia, tratar isso, a causa? É o grande diferencial. Aliás, o termo integrativo, subentende-se isso. O profissional integrativo, seja o médico integrativo, seja o naturopata integrativo, que é a nossa formação, ele sempre vai buscar o inteiro, o todo, né? Tem um termo que foi muito poetizado, né? Que é o holístico, né? Holus, do latim, significa todo. Então, terapias holísticas significa quando você considera o organismo como um todo. E quando a pessoa, o profissional, considera o organismo como um todo, como é o caso da naturopatia, você está exatamente dizendo, eu vou buscar a causa do problema. Qual que é a causa? Existe a diabetes tipo 1. A diabetes tipo 1, vou citar isso como exemplo, que é muito comum hoje nas famílias e as pessoas vão conseguir compreender melhor. A diabetes tipo 1 normalmente é congênita, ou seja, a pessoa nasce diabética. Ela pode até descobrir aos 2, aos 3 anos de idade, até porque a criança ali tem uma alimentação mais adequada, como é o caso da amamentação na mamãe dele, então ali não manifestam sintomas. Mas quando ele começa a desmamar e comer comidinha de verdade, já começam sintominhas, a mãe se atenta para aquilo e quando vai levar... Hoje não, hoje a medicina já está mais antecipada, às vezes faz uns testezinhos antes. Mas às vezes demora ainda, detecta ali para os 2, 3 anos de idade. Mas a diabetes tipo 1, a criança já nasce com ela. Então essa não. Essa já tem uma disfunção congênita que ela é mais complicada da gente, porque tem várias causas, inclusive. Mas a diabetes tipo 2, também conhecida como diabetes mellitus, que é aquela diabetes que é adquirida ao longo da vida, aos 20, aos 30, e mais comumente a partir dos 40 anos de idade, é uma doença completamente evitável. Completamente evitável. Ramon, mas a pessoa que tem diabetes aos 50 anos e aquela que vive uma vida inteira e não tem diabetes, qual que é a diferença? A diferença é que a genética daquela pessoa que desperta mais cedo era mais forte. Tinha a hereditariedade daquela doença era mais forte, então aumentou a predisposição naquele organismo. E tem pessoas que não vão ter, tudo bem. Mas as que despertam diabetes, ela desperta por hábito nutricional errado. Só isso. Se você ingere os açúcares doces, que são conhecidos por todo mundo, mas os açúcares não doces, que do ponto de vista metabólico e para nós profissionais é a mesma coisa, por exemplo, quase não tem diferença entre açúcar e pão. Quase não tem diferença entre açúcar e batata inglesa, a batata comum, a batatinha. Quase não tem diferença entre açúcar e macarrão. Quase não tem diferença entre açúcar e arroz. Mas quando as pessoas não sabem disso, e às vezes o diabético ou quem quer evitar até tira o açúcar, mas come tudo isso que eu estou te dizendo, quase não faz diferença. Resultado, vai culminar numa diabetes tipo 2, diabetes mellitus. Então, essa informação, aí que entra a causa, e ir na causa da naturopatia. Quando eu informo isso para o meu paciente, aliás, os meus pacientes consulentes sempre já sabem disso. Eu converso muito, eu explico muito, e eles saem com o entendimento que, às vezes, uma vida inteira de acompanhamentos comuns, ele nunca soube. E, às vezes, eu substituo, como eu falei ainda há pouco, o pão com manteiga e café por um ovo, e, às vezes, nem precisa tirar o pão com manteiga. Mas, se ele comer o ovo primeiro, ele já diminui o pico glicêmico absurdamente. E eu brinco, às vezes, que se você gosta de pão, se você puser um ovo no meio do seu pão, você vai diminuir o pico glicêmico e você pode, se você tiver que ter diabetes, você pode atrasar ela em 10 ou 15 anos por inserir um ovo no seu café da manhã. Então, são informações como essa que você consegue administrar melhor a saúde da pessoa, ou ajudá-la, porque quem administra a própria saúde é sempre a pessoa. E nós estamos informando, ou prescrevendo, ou indicando ferramentas que vão auxiliar, né? Plantas maravilhosas que podem, por exemplo, reduzir os picos glicêmicos. Se você tomar ali uma colherinha de vinagre de maçã, orgânico de preferência, ou um limão galego, Tahiti ou mesmo siciliano,
e pôr ali num pouquinho d'água e tomar 10 minutinhos, 15 minutinhos antes do seu almoço, e não precisa de mudar o almoço não, só fazer isso. Se você tivesse que desenvolver uma diabetes, se tiver predisposição para isso, aos 50 você vai despertar só aos 70 anos, só de fazer isso. Porque você diminui o pico glicêmico. Ramon, mas e se eu não quiser despertar de jeito nenhum? Aí a gente muda mais. E você consegue fechar totalmente a portinha para a genética. Isso chama-se epigenética, esse estudo. Que foi uma descoberta na década de 90, que acreditou-se que quando nós descobrimos aí o código do DNA, que nós saberíamos todas as doenças que poderiam surgir na vida daquela pessoa. Não foi bem assim como pensavam os cientistas da época. Mas o que descobriu é que a gente consegue rastrear todas as predisposições. Inclusive, eu fiz um exame genético desse. A gente rastreia todas as predisposições. Mas toda doença que a gente carrega na genética, ela só desenvolve se houver ambiente para ela. Toda. Eu estou falando da esclerose múltipla, estou falando de lúpus eritematoso, de tireoidite Hashimoto, de artroses, de Alzheimer, de diabetes, de hipertensão, todas. Se ela encontra um ambiente favorável, você carrega na genética a hipertensão, mas você come qualquer sal, é sedentário, não tem uma alimentação balanceada, você abre o campo para a doença ou para a condição. Se você não abre esse campo, provavelmente nem vai ter essa doença durante a vida. Olha que interessante. Eu queria até aproveitar que você já está trazendo essas dicas, né, principalmente aí de rotina e alimentação, porque você fala muito sobre a alimentação no impacto da prevenção e da saúde, hein? Inclusive você usa até uma frase muito legal, né, que as pessoas precisam descascar mais e desembalar menos. É né? Porque hoje a alimentação e a naturopatia faz um trabalho muito eficiente sobre isso. Hoje a alimentação ela faz muita diferença no tratamento, faz muita diferença na prevenção. Com certeza. É isso, né? Saber, né, quando a gente descobriu isso dentro da própria formação nossa, que está muito mais nas nossas mãos a saúde que se imaginava antes, até 30 anos atrás, Flaviano, era assim, sua tia, sua mãe tem diabetes, então provavelmente você vai ter diabetes. Era uma coisa muito aleatória, era uma coisa assim de sorte. Será que eu vou ter? Será que eu não vou ter? E de 30 anos para cá, o vértice foi mais ou menos esse, né, na década de 90, nós compreendemos que não é tão aleatório assim. Aliás, não é aleatório de jeito nenhum. Né? Hoje já se sabe, os estudos em volta, por exemplo, da atividade física, né? O organismo animal, onde nós estamos inseridos, ele foi feito por um movimento. E a inteligência instintiva do nosso organismo é dessa forma. Se você movimenta, e quando eu falo de movimento, não é qualquer movimento. Quando eu falo de caminhada, eu não estou falando de passeada. Quando eu falo de movimento muscular, eu estou falando de uma musculação bem orientada. Quando você faz um movimento correto, o seu organismo entende, opa, preciso de viver. Eu preciso de ter força para executar as tarefas. Eu preciso de ter resistência cardiológica, cardiovascular para poder... Aí o corpo começa a produzir substâncias e a se transformar de tal forma que hoje a atividade física bem direcionada, bem feita, não é qualquer atividade física. Você pode reduzir em 1/3 a chance de desenvolver todas as doenças novamente. Então, é aí que uma das disciplinas da naturopatia é a terapia física, que é entender essa dinâmica das atividades físicas na promoção da saúde ou na prevenção e direcionar qual que é a atividade física melhor para aquele problema daquela pessoa. É claro que eu não vou sugerir aí uma calistenia, um crossfit para determinadas idades e impossibilidades, mas a gente consegue direcionar qual que é a melhor atividade física para aquela condição e para aquela idade. Entendendo que muitas dessas atividades físicas podem ser feitas em qualquer idade, mas entendendo que a gente vai direcionar, não, a pessoa tem tal limitação, então a melhor atividade física não é essa, é aquela, mas ela começar a entender que ela precisa se movimentar, ela precisa tomar água na quantidade, na qualidade devida e precisa saber o que ela deve comer, né? Por exemplo, dos tipos sanguíneos que a gente sempre fala, os tipos sanguíneos A, por exemplo, que é a segunda maior parte da população, a maior parte da população são os O. Os A, por exemplo, digerem e aproveitam melhor os nutrientes das verduras, legumes e frutas do que os O. Os O aproveitam menos esses nutrientes dos mesmos tipos de alimentos. Já os O aproveitam muito mais os nutrientes das carnes, especialmente a carne bovina. Ele aproveita muito. E o A, se comer demais a carne bovina, pode sentir distúrbios gástricos.
Então, você direciona de tal forma e trata a pessoa com tanta individualidade, e é por isso que acontece a chamada mágica. Tem gente que fala, eu nunca imaginei, eu tratei disso há tantos anos, não imaginei que em um mês eu ia melhorar 90% como eu melhorei. Porque você chega ajustando tudo ali no entorno, para chegar onde? Na causa. Né? Então, por isso que né, eu sou suspeito em falar, mas é belíssima a naturopatia.